Você sabe o que é fundamental? É a informação, em qualquer área da vida. E eu recebo agora um profissional de currículo absolutamente invejável. Na área da medicina, ele é uma referência. Claro, é um veterano para ser referência. E, sem dúvida, um dos maiores médicos que esse país já conheceu. Só para você ter uma ideia, ele é professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Aí já estava perfeito. Olha, ai, que maravilha. Não. Ele é membro de 19 sociedades médicas nacionais, 17 internacionais, é cofundador da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, além de membro da Academia Nacional de Medicina. Foi diretor do Hospital Sírio-Libanês, criador do seu Centro de Oncologia. Uau, ele é insuportável. Boa tarde, Raul Cutaiti. Boa tarde, meu irmão. Como é que você está, querido? Tá bom? Como é que você está? Muito obrigado por ter vindo. Eu estou muito honrado com sua presença. Uma alegria. Esse convite foi feito assim de uma forma tão inusitada. A gente estava no almoço. Eu sei que você não vai a lugar nenhum, um homem ocupadíssimo, famosíssimo. Eu disse, Raul, você não iria no meu programa? Vou. Ai, que alegria. Obrigado por estar aqui, querido. Obrigado eu pela honra. Imagina. Raul, dentre as suas publicações científicas, tem aqui uma que se destaca. Tem mais de 100 artigos, você já escreveu, né? Nós somos, de fato, artigos escritos aqui e fora, nós somos, de fato, referência em relação à medicina fora do país? Em algumas áreas, sim, pela competência de profissionais e também pela força de algumas instituições. Em algumas áreas o Brasil até lidera, principalmente moléstias infecciosas, durante muitos anos, mas hoje acompanha para a passo os grandes centros mundiais. É óbvio que produção científica é muito, muito mais intensa nos Estados Unidos, que sempre tiveram aquela percepção de que tem que chamar e segurar os melhores cérebros e investir pesadamente em saúde, né? E isso não é bem o que acontece no nosso meio. Pelo contrário. Estamos vivendo um momento um pouco mais difícil até em relação a isso, né? Mas a formação de gente nova é o que catapulta a evolução futura. Sabe o que está acontecendo na China hoje? Os chineses nunca fizeram ciência para valer. Sim. Então eles estão passando por um processo de deixar, no geral, de copiar para estar criando, né? E na medicina igual. Então eles estão passando por um processo de ainda aprender a fazer pesquisa na área médica, na área da saúde, e enquanto isso estão escrevendo artigos científicos que são, a gente chama de meta-análises, é uma maneira de você pegar todas as informações de um determinado tópico e fazer uma análise que te dá uma visão mais realista do que está acontecendo com aquilo, mais do que trabalhos esporádicos. Então eles estão pegando a medicina inteira, fazendo ou seja, estão preparando uma geração para saber entender ciência, para saber o que pesquisar. Então, daqui 10 anos, 15, eu acho que a China vai ser também uma grande potência científica. Uau, porque olha, esses países... E os números que eles têm é um absurdo. É imbatível, né? É um absurdo. Essas coisas, por exemplo, em relação à pesquisa, de fato, os Estados Unidos estão na frente, alguns países da Europa, mas em medicina mesmo, para valer, do cotidiano, eu acho que nós estamos na frente. Honestamente, acho. Você sabe, medicina vive hoje uma situação enjaulada. Como porque assim, Raul? Cada país tem seu sistema de saúde. Certo. Então, por exemplo, você vai nos países escandinavos, o sistema é público, mas são populações pequenas, a classe média para todo mundo. Então, eles têm um sistema que funciona direitinho, sempre com alguma espera, nada é correndo. Você vai para o Canadá, Inglaterra, eles têm sistemas públicos, mas com longas filas de espera para fazer procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Você vai para os Estados Unidos, eles gastam $10 mil por cabeça ano e ainda assim eles têm 40 milhões de desassistidos, porque o processo, o estilo deles é setor privado. Entrou o Obama, criou o Obamacare, que facilita um pouco para essas pessoas serem atendidas, né? O Trump já está meio contra. Aí você vem para o Brasil. Brasil, 75% da população
depende exclusivamente do SUS. E o SUS não tem pernas para tudo que precisa ser feito para a população, né? O setor privado atende mais ou menos 25% da população e gasta metade de todo o dinheiro que é gasto em saúde no país. Ou seja, não é que no Brasil falta muito recurso, falta. Mas falta mais um bom modelo de gestão de sistema que permita maximizar a utilização de cada real gasto. Porque você tem que, em saúde, você tem que pensar um pouco diferente de outras áreas. Aqui, o que é bom resultado? É você ter as melhores soluções para os pacientes pelo menor custo. E às vezes esse menor custo não é pequeno, é grande. É claro. Não importa. O que importa, o indicador maior é o numerador. Resultados do que se faz. E esses números e essas histórias, você conhece bem, Raul, porque você foi secretário de saúde e estava acostumado, mesmo sendo médico, a ter familiaridade com essas gestões públicas e na sua área, por exemplo. Agora eu fico imaginando o seguinte, Estados Unidos, isso e aquilo. Por que razão? Se uma pessoa tem um câncer coloretal, ele sai de lá e vem para aqui para falar contigo? Então é isso que eu quero dizer, nós somos referência mesmo. Ou melhor, você é uma referência internacional. Quantas pessoas já ouvi falar aqui? Nos Estados Unidos, na Europa, os caras estão com uma suspeita de câncer coloretal. Corre para suas mãos. Mais ou menos. Mais tá ou cheio menos de não, é verdade, é verdade. Então nós somos referência, ou melhor, você é referência. Falei de câncer, né, que a sua especialidade é essa história mais ou menos oncológica, né, mas dá para prevenir? Dá. Você sabe quando começou meu interesse por câncer? Eu faço cirurgia digestiva, mas o câncer sempre foi uma atração científica diferente. E eu, desde o tempo de faculdade, procurei aprender mais e mais. E com o tempo fui não só me envolvendo na área científica de pesquisa em relação a isso, como também criando estruturas. Então, há uns 20 anos atrás, foi possível criar o Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, que se tornou um marco para o país. E quando a gente idealizou aquilo, a ideia era fazer um sistema que pudesse ser replicado no Brasil inteiro, tanto para o setor público quanto para o setor privado. O público vai devagarzinho, mas o setor privado está hoje muito melhor organizado e faz com que as pessoas, de um modo geral, que têm direito a algum tipo de atendimento privado, tenham um atendimento bem condizente com as necessidades, né? Então isso aqui me dá um tremendo prazer. Você está criando concorrentes? Estou um pouco me preocupando, estou criando espaços copiando o que a gente começou, porque outros serão bem atendidos. Mas, aí, quando você fala em câncer, você tem que falar no atendimento, mas você tem que falar em outras áreas, por exemplo. O indivíduo é operado, qualquer coisa, ele precisa fazer reabilitação. Câncer de mama, às vezes precisa fazer reabilitação. Cânceres ósseos, tem que fazer reabilitação. E existe uma série de situações, e o Brasil é muito fraco em reabilitação. Aí você vai para a prevenção. Para a prevenção, é óbvio que prevenção só pensa quem tem o resto mais ou menos acertado, né? Para você entender melhor isso, eu quando morava nos Estados Unidos, fazendo meu fellowship lá, tinha um médico brasileiro que era diretor da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, um dia conversando com ele, falou assim, puxa, acabei de voltar da Nigéria, máximo, fizemos um projeto de saúde para eles espetacular. Eu falei, é legal, e quando é que começa? Eu falei, não vai acontecer, não vai começar, não vai acontecer nada. Eu falei, por quê? Vocês gastaram tempo, fizeram? Eu falei assim, sabe o que é, Raul? O problema não é saúde, o problema lá é fome. Então é tudo questão de prioridades. Prevenção não costuma ser prioridade. Você pega algumas doenças no Brasil, como hipertensão, diabetes, mais ou menos 10% da população tem esses dois problemas. E mais ou menos metade das pessoas não é tratada ou seguida de forma apropriada. Essas doenças evoluem e dão as complicações, né? Dão, às vezes, a hemorragia cerebral, dá alterações de função de rim, marcha, uma série de coisas, por falta de atitudes preventivas. Na área do câncer, existem
os tumores que são os mais frequentes e que, felizmente, são aqueles que podem ser prevenidos ou permitem fazer diagnósticos precoces. Por exemplo, qual o câncer mais comum em homem hoje? próstata. Próstata, que não era assim, mudou o perfil epidemiológico. Ora, próstata, você tem como procurar fazer diagnóstico precoce, com os exames regulares a partir dos 45, 50 anos de idade, né, que é o chatíssimo toque retal. Não é tão chato assim, não. Até agora não me apaixonei pelo meu urologista. Sim, ultrassom, às vezes ressonância magnética, punção, com isso consegue fazer diagnósticos bem mais, PSA, você consegue fazer diagnósticos bem mais precoces, com o conjunto dessas informações. Então a gente vê muito mais casos, ou se vê, eu não sou urologista, né, mas hoje são vistos muitos casos de fases mais iniciais. Então, é um tumor frequente. Na mulher, o equivalente, o mais frequente, é mama. E mama, você também pode fazer a prevenção, desde o autoexame até exames periódicos depois dos 40 anos. Você, em mama em especial, você pode e deve saber a história familiar, porque às vezes existem genes que são distribuídos pela família e aumentando o risco de algumas das pessoas dessa família de vir a desenvolver câncer. Então, você tem como. O outro câncer é o colo retal, que é segundo ou terceiro na lista, onde você pode, depois dos 45, 50 anos, começar a fazer colonoscopias a intervalos regulares, 5, 10 anos, se você não tiver história familiar, e achar os pólipos. Essa é a prevenção. O pólipo é uma doença pré-cancerosa que se tira por colonoscopia e você praticamente zera o risco do indivíduo, para a grandíssima maioria das pessoas, devia ter um câncer de intestino, desde que faça o acompanhamento periódico, né? Então, outro tumor que você pode vencer. O outro, pulmão. Pulmão é simples, é só não fumar. É só não fumar. Não, é uma grande prevenção. Aliás, não é só de câncer de pulmão, é de aterosclerose, coronariopatia, bexiga, enfim, o fumar cigarro é morte, ou um bom caminho, se não para a morte, para doenças, né? Outro que no Brasil ainda é importante é de colo uterino, e que é muito fácil fazer diagnóstico precoce. As mulheres fazendo exames periódicos, elas podem evitar. Hoje, vacinação para HPV, que as mulheres fazem, e os meninos também fazem. Com isso, você diminui bastante o risco. Ou seja, esses são os tumores mais frequentes. E, por sorte, são aqueles que permitem ter algumas ações preventivas, né? Outros menos frequentes não é bem assim, mas esses são o grosso dos casos, que é o que interessa. Nós fizemos outro dia uma pauta, quando nosso programa era à noite, sobre residência. Eu tenho aqui o que você fez em residência. Cirurgia digestiva, coloproctologia, ambas lá no Hospital das Clínicas, que é daqui, da Faculdade de Medicina da USP. Se aperfeiçoou fora do Brasil. Você acabou de falar que fez um fellowship também lá. Qual a importância da residência, Raul? Que as pessoas, a grande população não sabe sequer o que é residência médica. O médico, quando acaba a faculdade, depois de 6 anos, ele tem uma formação geral, mas não deu tempo para ele desenvolver competências específicas. Então, a residência é um prolongamento da formação necessária para um médico. Conforme a área, 2, 3, 4, 5 anos de residência médica. Ou seja, o indivíduo está pronto para entrar no mercado, no mínimo, em torno de 10 anos depois de formado, né? Mas nós temos problema no Brasil. Com as faculdades de medicina, até 2013, eram umas 200, nós tínhamos 1/3 dos médicos formados sem acesso à residência médica. Aí começou uma proliferação de escolas médicas. Nós estamos hoje com quase 340 faculdades em menos de 5 anos. 340? Porque criou-se aquela a premissa de que você precisa formar médico para burro para ter médico em tudo que é lugar do país. O que não é verdade. Os médicos vão onde está o mercado. Claro. Para ir para longe precisa ter algumas facilidades, alguns agrados, salário, o que for. Sim. Hoje com telemedicina tudo se facilita, as relações são melhores. Mas com essa ideia de
explodir o número de faculdades de medicina, ora, nós vamos ter, se isso não parar e não regredir, nós vamos ter mais da metade dos médicos sem chance de fazer residência médica. Aonde esses indivíduos vão trabalhar? Em lugares mais pobres, né? Porque o indivíduo mais qualificado, ele consegue atuar num ambiente melhor. Os menos qualificados vão trabalhar em pronto-socorro de periferia. Hoje, muitos médicos trabalham um plantão atrás do outro. Vão trabalhar em cidades com poucos recursos e vão atender mal, porque não sabem, não tiveram chance de aprender. Aí você fala, o médico errou. Não, quem errou foi o governo, deixando o indivíduo se formar numa faculdade que não ensinou o que ele precisava. Então, você vai com um processo de erro médico, o processo de erro médico tem que começar pelo governo, pela faculdade, entendeu? Aí depois pode chegar no médico. E nós estamos vivendo uma situação bastante complicada e irá piorar. Se a gente não coibir o funcionamento de várias dessas faculdades, em 20, 30 anos nós vamos ter mais de 1 milhão de médicos no Brasil. Isso significa um médico para cada 250 habitantes em média. Só que os médicos vão estar distribuídos na região mais favorável para o mercado de trabalho, que é a costa, principalmente a região sudeste. Então eles vão ter essa coisa de ter um monte de médicos, não vai acontecer, eles não estarão disponíveis. E nós talvez vamos ver o que se vê na Argentina há muito tempo, profissionais liberais trabalhando como taxistas e qualquer outro bico, porque não conseguem atuar nas suas próprias áreas de formação. E o dinheiro que foi investido para esses níveis se formarem? Se é faculdade pública, nós, cidadãos, pagamos. Claro. Dinheiro jogado fora. Se é privada, a família de muita gente se cotiza para pagar a mensalidade, aquele sacrifício enorme. Você sabe que as mensalidades das faculdades privadas de medicina variam mais ou menos de 6 mil a 16 mil reais por mês. É muita grana. É muito dinheiro, de fato. Raul, esse programa é ao vivo. Eu sei que você tem um compromisso grande agora, que eu fui informado pela Bárbara que você tinha que correr. Não, estou bem. Meu melhor compromisso agora é com você. Obrigado, nada melhor que isso. Então eu quero te agradecer muito a presença, não quero te prender mais. E agradecer do fundo do meu coração sua presença. Eu não imaginei que de fato você viesse e você veio. Obrigado, Raul. Está com você, é claro. Na referência da medicina de nosso país, doutor Raul Cutete. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado. Beijo em casa. Obrigado. Obrigado eu.